tarde, pessoal. Como vocês sabem, essa semana, né, os professores estarão corrigindo atividades ou fazendo, né, um apanhado, retomando alguns conteúdos do primeiro bimestre, tá bom? Para que vocês consigam assimilar melhor o conteúdo, tá? Então, a gente vai estar vendo aqui o último capítulo do primeiro bimestre, que é o que? O realismo no Brasil, tá bom? Diz assim: na segunda metade do século XIX, não somente o Brasil, mas a Europa foi marcada por uma revolução de ideias que modificou a maneira como o ser humano encarava a vida, levando-a à devoção e ao interesse pelas coisas materiais, tá? Várias vertentes de pensamento formaram essa ideologia materialista. Vamos ver, né, quais foram essas vertentes, que a partir daí foi crescendo mais para chegar nas ideias realistas. Lembrando que quando o realismo ele surgiu, ele não teve uma boa aceitação. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com o romantismo, né? A escola literária era o romantismo. O romantismo é totalmente oposto ao realismo. Ele vem totalmente contra, né, o realismo, as ideias românticas. Enquanto o romantismo vai abordar a paixão, aquela loucura avassaladora, né, que tudo é lindo, né, tudo é perfeito, tudo são flores. O realismo, ele vem dizer que não, que as coisas não são como aparentam, que existe falsidade, existe traições, né? Vai retratar o quê? O adultério e muitos outros temas que denigrem a imagem do homem. Então vamos conhecer um pouco dessas ideologias materialistas, né, que contribuiu para o apogeu do realismo. Então, a primeira foi o quê? O liberalismo econômico. Ele consistia na defesa do livre comércio entre os estados na economia e a livre concorrência. Teve como principais pensadores Adam Smith, Thomas Malthus e David Ricardo. Teve também o socialismo utópico, né? O pensador ele desconsiderava a sua política e as condições de desenvolvimento do capital industrial. Tivemos também o socialismo científico, que tiveram como pensadores Karl Marx e Friedrich Engels. Eles, né, defendiam o proletariado sendo a verdadeira classe revolucionária e que poderia organizar uma sociedade igualitária, econômica e socialmente. Tivemos também outros como o darwinismo, evolucionismo, determinismo tainiano, método experimental e o positivismo, tá bom? Então vamos conhecer agora como foi, o que aconteceu, esse processo do realismo no Brasil, né, dessa grande escola literária. Ela teve seu início em 1870, tá? As faculdades de Direito de São Paulo e do Recife, assim como a Faculdade de Medicina da Bahia, lançaram as bases das novas ideias políticas e científicas no Brasil. Porque esse realismo, ele vinha o quê? Com novas ideias, com novos pensamentos. O realismo, eles iam abordar a vida, entendeu? Como ela era. Eles iam abordar os problemas que a sociedade estava passando naquele período. Podem ser relacionados a problemas emocionais ou problemas financeiros também, como as crises que a burguesia, né, enfrentou naquele tempo. O realismo, assim como o naturalismo, eles refletiam a crise. Vocês já assistiram, né, numa aula passada, que está lá no canal, sobre o naturalismo. E eu, e eu expliquei lá, né, que ele é uma ramificação, ele é uma extensão do realismo, tá bom? Seria o realismo mais aprofundado ainda, certo? Veja abaixo alguns traços, né, temáticos que caracterizam a escola realista, segundo Adson Hibbard. Quais são essas características? O realismo ele tem o quê? Um compromisso com a verdade, né? Os autores eles vão escrever obras onde eles vão analisar a realidade, ver o que realmente se passa, o que está acontecendo, para que eles possam publicar, né? Escrever os seus textos. Temos também
Outro aqui, onde ele diz: a verdade realista é esboçada por meio do retrato fiel das personagens, né? O autor ele não vai ficar enfeitando, criando coisas, fazendo aquela fantasia toda, como a gente vê muito no romantismo. Não, é um retrato fiel, né? É como eles realmente se apresentam. Temos também a objetividade, né? Que nessa objetividade o autor ele não vai se intrometer na narrativa. Ele não mistura os sentimentos dele com as emoções vividas pelos personagens. Temos também a contemporaneidade, que ela vai se preocupar em entender os problemas sociais e morais da sociedade contemporânea, que é isso que o realismo prega muito, ele aborda muito essa questão, entendeu? Entender, né, esses problemas sociais e morais. Ele fornece uma interpretação também, né, da vida. O realismo fornece essa interpretação. Procura interpretar a vida por meio de variados procedimentos, como a documentação e a causalidade. Temos também o que? O detalhismo, que ele utiliza a precisão e a fidedignidade para ser mais fiel possível da realidade. O que a gente está abordando, como o nome já diz, realismo, né? Ele procura ser o mais fiel, sem tanto enfeite, sem tanta enrolação. E outra característica é a lentidão na narrativa, né? Essa técnica tem sua preferência maior pela caracterização do que pela ação. Possui também o quê? Uma linguagem equilibrada, uma linguagem clara e uma linguagem simples, tá? O realismo possui. E os principais autores. Um dos maiores nomes do realismo, né? Que a obra dele foi quem introduziu o realismo no Brasil, foi Machado de Assis, tá? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu em 1908. Ele foi jornalista, contista, cronista, romancista e poeta. É o fundador da cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras. Foi um dos maiores escritores da literatura brasileira do século XIX. Era filho de um mulato e de uma imigrante. Machado de Assis, né, é um grande nome mesmo. Ele figurou-se em duas vertentes. Ele foi um dos poucos autores, pessoal, que frequentou, né, que teve obras de duas escolas literárias. Machado de Assis, ele era romancista e ele era realista, tá bom? Lembrando que foi uma de suas obras, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que deu início ao realismo no Brasil, tá bom? Aí depois ele veio a falecer, Machado de Assis, tá bom? As obras aqui, como a gente viu, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um ícone do realismo brasileiro, né? Uma obra muito interessante, maravilhosa. Se vocês não leram, eu aconselho a ler. Nessa obra vai retratar muito a questão da falsidade, da traição, do amor por interesse. Amor não, né? E não seria amor. O interesse, o casamento por interesse, né? O adultério. Então, ele, nessa obra, ele vai abordar todos esses temas que estão diretamente relacionados ao realismo, assim como Dom Casmurro. Eu acredito que muitos de vocês já leram Dom Casmurro, onde tem um mistério lá de Capitu, se Capitu traiu ou não, né, Bentinho, que aí fica a história toda, né, esse enredo todo circula em cima disso aí. A obra também, Dom Casmurro, mostra essas mesmas características, né, presentes no realismo. A questão de adultério, né, supostamente adultério, né, não é comprovado. Vai mostrar o interesse, a ambição, né, essas obras abordam esses temas aí. Temos também Raul Pompeia. Raul Pompeia, ele foi um grande autor também. Ele escreveu o Ateneu, né? Ele iniciou sua carreira como jornalista e ilustrador. Ele tinha um temperamento forte, envolveu-se em diversas polêmicas e se suicidou em 1895. Ele se notabilizou, ele ficou reconhecido apenas por uma obra, que foi o Ateneu, tá? Uma obra muito conhecida e muito boa.
Tivemos também Oliveira de Paiva, que produziu uma das mais significativas obras da literatura brasileira, né? Tanto pelo caráter inovador dos principais elementos constituintes da narrativa. A obra dele, Dona Guidinha do Poço, foi um grande marco, né, em sua vida. O escritor morreu jovem, ele não conseguiu presenciar a publicação completa do seu romance, né? Pois é isso, pessoal. Então a gente viu um pouquinho do que foi o realismo, tá? Semana que vem nós vamos continuar de onde a gente, né, já tinha parado, que foi do naturalismo. Vamos estar corrigindo atividades, tirando dúvidas e qualquer coisa vocês podem estar procurando aqui no WhatsApp, tá bom? No grupinho lá da escola. Um abraço e tchau, tchau.